Fala galera, beleza? Nesse segundo vídeo tutorial eu vou ensinar a fazer uma chave de fenda barra chave Phillips. Nessa chave de fenda a gente tem duas peças que mais tarde a gente vai juntar no ambiente de montagem. São elas as ponteiras, nesse arquivo, e nesse outro arquivo o cabo. Beleza, vamos começar pelas pontas. Nas pontas a gente vai começar fazendo um esboço no plano superior, que é uma circunferência com diâmetro de 5. Fazemos um ressalto, plano médio de 120. Beleza? E agora a gente vai fazer a ponta da chave de fenda. Para isso a gente vai criar alguns planos auxiliares a partir desse plano aqui. Clico então nesse plano, geometria de referência plano, uma distância entre eles de 10 milímetros. Agora, uma distância de 5 milímetros a partir do plano 1, 5 milímetros. E a partir do plano 2, uma distância de 3 milímetros. Agora vamos começar a fazer nossos esboços. Primeiro eu vou fazer o esboço aqui no plano 3. Iniciando o esboço, coloco normal. E então eu desenho um retângulo central, porque assim eu posso clicar na origem e fazer um retângulo aqui com um tamanho qualquer, para depois eu adicionar as relações. Esse tem 5 por 0,5. Saio do esboço, seleciono o plano 2 e inicio um esboço no plano 2. Então é o plano que está atrás desse plano 3. Ok? Ali também é um retângulo. Ele tem 6 por 1,6. Saio do esboço. Inicio um esboço no plano 1, que é o primeiro esboço. Está atrás desses dois. Inicio o esboço. E faço mais um retângulo aqui no centro com 6 por 3. Ok? Saio do esboço. Saindo do esboço, eu vou ter essa configuração aqui, ó. 3 esboços aqui. Agora, eu vou fazer aqui, vou iniciar aqui um esboço nesse plano aqui de baixo. Eu preciso de desenhar aqui uma circunferência, essa circunferência aqui. Eu posso simplesmente clicar aqui no centro e fazer ela coincidir, pronto, criei uma circunferência. Ou eu posso simplesmente clicar nessa face e clicar em converter entidades. Pronto, olha que ficou mais preto essa circunferência aqui. Então esse recurso aqui de converter entidades, ele vai criar essa circunferência para mim. Posso sair do esboço agora e iniciar o loft. Seleciono os perfis em ordem. Primeiro, então, aqui já selecionei a circunferência e venho selecionando os retângulos. Só isso, dou um OK. Pronto. Vou ocultar esses planos aqui, que dificulta a visualização. Ocultar.
Prontinho. Agora eu vou fazer a ponta da chave Phillips. Para fazer isso, eu vou criar um esboço nesse plano aqui. Novamente eu vou usar o recurso aqui de converter entidades, ou eu posso simplesmente desenhar uma circunferência ali em cima de raio 2,5. Depois disso, eu venho aqui em ressalto base extrudado, coloco uma extrusão de 3,55 com uma angulação de 35. Dou um OK. O que eu vou ter é esse cone. Bom, vou colocar aqui normal. E se eu aproximar bem aqui, eu consigo ver que formou um planozinho bem pequeno aqui em cima, na ponta, formou um plano. O que eu vou fazer é iniciar um esboço nesse plano e desenhar duas linhas de centro. Uma delas horizontal e a outra vertical. Pronto, posso sair do esboço. Agora, o que eu preciso de fazer é um plano que tenha duas angulações. Para fazer isso, eu vou primeiramente criar um plano que tenha uma angulação de 7 graus em relação a essa reta e depois um plano que tenha angulação de 7 graus com essa reta. Vou colocar normal aqui de novo. Beleza. Venho aqui em geometria de referência, plano. Vou selecionar essa reta com esse plano e vou colocar aqui uma angulação entre eles de 7 graus. Posso dar um OK. E vou mostrar aqui agora. Aqui está a angulação de 7 graus em relação a essa reta aqui. Agora eu vou fazer um outro plano que seja coincidente com esse daqui, mas que tenha uma angulação de 7 graus agora com essa reta. Para fazer isso, eu vou de novo aqui em geometria de referência, plano. Minha primeira referência é o plano que eu acabei de criar. E segunda referência é a minha reta vertical. Eu venho aqui, clico aqui em projeto, na segunda aqui, e aqui eu clico aqui em angulação. Nesse ângulo, só um minuto. Nesse ângulo, o que eu preciso? Olha só, se eu colocar 7 graus aqui, o meu plano vai ficar inclinado para baixo. Agora, se eu coloco 360 menos 7, aí eu tenho meu plano virado para cima. E aí, olha só, ele tem um ângulo de 7 graus aqui em relação a essa reta e uma angulação de 7 graus em relação a essa outra reta. Posso dar um OK e é esse plano 5 aqui que é o que eu quero. Vou ocultar esse plano 4 aqui, que eu não vou precisar dele. Vou iniciar aqui um esboço nesse plano 5, que é meu plano de interesse. Vou colocar minha visão normal ao plano, é estranho assim mesmo. E agora eu vou criar aqui um ponto, e esse ponto deve ter uma distância de 0,1 nessa direção e uma distância 0,1 nessa outra.
Daí eu vou criar aqui um retângulo de canto, e a única especificação dele é que ele deve sair da peça, não importa o tamanho. Vou sair do esboço e vou usar o corte extrudado. O corte extrudado também não tem especificação, ele só deve sair do corpo da peça. Dou um OK e pronto. Já está feito o primeiro dente da minha chave Phillips. Só que eu não vou ocultar aqui o plano 5. Só que eu não preciso de ter todo esse trabalho para fazer isso aqui de novo. O que eu vou fazer aqui agora é aproveitar esse trabalho. Eu vou usar um recurso que chama padrão circular. Nesse recurso, eu vou selecionar essa caixinha aqui, ó, recursos para padrão, e vou selecionar o corte extrusão. Pronto. E daí eu coloco que eu quero 4 repetições e seleciono aqui o eixo no qual eu devo repetir. Para isso eu vou selecionar o corpo circular aqui. E esse corpo define um eixo central nele, por isso funciona isso. E aí eu posso ver ali a pré-visualização de como vai ficar. E é exatamente isso que eu quero. Vou dar um OK aqui. Opa. E tá aí a nossa chave Phillips. Esse esboço aqui também, esboço 8, vou ocultar. Pronto. E tá aí as nossas pontas. Só um detalhe que agora vou iniciar aqui um esboço no plano frontal. Nesse esboço eu vou desenhar um retângulo central. E esse esboço e esse retângulo deve ter 7 por 5. E eu faço uma extrusão em plano médio de 1. Dou um OK. Prontinho. Para o corpo, eu vou iniciar aqui uma peça. Inicio um esboço no plano frontal. E esse esboço é feito da seguinte maneira. Aqui eu dou um salto. Aqui eu clico em A para fazer o semicírculo aqui. Prontinho. E agora eu começo, aliás, agora eu vou colocar aqui um arco de 3 pontos. Então eu seleciono 3 pontos, então eu seleciono um aqui e o outro aqui. Pronto. E adiciono as relações. Aqui ele deve ter 80. Aqui falta uma reta. Essa reta vem até aqui embaixo. A distância daqui até aqui é de 2 milímetros. E a separação entre essas duas retas é de 2,5. Vou aparar essa entidade aqui. Pronto. Aqui eu tenho 0,5, 7. E aqui um raio de 9,5 com uma distância do centro dessa circunferência até aqui de 17.
Agora eu vou colocar aqui filetes. Os filetes tem 10 milímetros. Dou um OK. E posso sair do esboço. Saindo do esboço, eu vou em revolução. Aqui eu tenho que dizer para o Solid qual é o eixo de revolução, que é esse, e qual o contorno que eu vou revolucionar em torno desse eixo. É esse contorno. Eu não quero um recurso fino. Deselecione essa caixinha e dou um OK. Prontinho. Agora eu vou colocar aqui visão superior. Inicio um esboço nesse plano. Desenho aqui uma circunferência. Ela tem distância daqui a aqui de 21,5 e raio de 23,5. Venho em corte extrudado. Esse corte deve ser passante. Dou um OK. E agora, mais uma vez, eu vou usar o padrão circular. Esse padrão circular, quem que eu quero repetir em torno do meu corpo? Quero repetir esse corte. E qual eixo? O eixo é o eixo que esse cilindro aqui define. Quantas repetições? Quero 5. Pronto, dou um OK. Agora falta um cortezinho aqui. Vou iniciar novamente um esboço nesse plano. Vou usar um retângulo central. Esse retângulo central tem 1 milímetro por 7. Dou um corte extrudado. Esse corte deve ter uma distância de 2,5. Pronto, dou um OK. Prontinho, está aqui nossa empunhadeira. Agora eu vou iniciar a montagem dessa peça. Vou vir aqui em montagem, inserir os componentes. Primeiro eu vou inserir aqui a empunhadeira. Logo depois eu vou inserir as pontas. Prontinho. E agora é questão de posicionar essas duas peças. Eu vou usar a concentricidade que esse corpo deve ter com esse interior aqui. Então, eu selecionei os dois aqui, pressionando Ctrl, e agora eu clico em posicionar. O SolidWorks já puxou ele para mim. Dou um OK, é isso mesmo que eu quero. Agora eu devo colocar essa face alinhada com essa face. Prontinho. SolidWorks também já entendeu. Dou um OK. Agora eu não consigo girar isso. E o único movimento que eu consigo é para cima e para baixo. Que é exatamente isso que eu preciso. Agora eu posso colocar essa face com essa face, coincidentes, e prontinho, tá aqui nossa chave de fenda.